Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson Mendonça. É uma grande honra, uma grande satisfação, um grande prazer tê-los aqui em meu canal. Eu fico bastante feliz, bastante grato pelo seu respeito, pela sua honra e admiração, é, por estar aqui no meu canal, por estar participando desse canal que irá abençoar a sua vida em nome de Jesus. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, é com profundo amor e carinho, respeito e honra e admiração que eu peço a você, a sua família, a vossa licença para entrar na sua casa, no seu lar, na sua residência e levar até você a sabedoria, o conhecimento, a compreensão, o entendimento, o discernimento, a visão espiritual, sobrenatural, da maravilhosa, extraordinária, magnífica, perfeita, santa, poderosa e eterna palavra de Deus. E levar até você também a sabedoria, o conhecimento da ciência, a sabedoria, o conhecimento científico, sabedoria, conhecimento, conteúdo, informações de qualidade para abençoar poderosamente você e a sua família em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, senhoras e senhores, moços, rapazes, homens e mulheres de Deus, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte assunto, eu quero abordar com vocês hoje sobre o seguinte tema: educação e cultura, um grande bem para o ser humano. Quais são os grandes paradigmas, os grandes desafios, quais são os grandes valores, as grandes transformações psicológica, social, filosófica e familiar que a educação e a cultura trouxe para o Brasil e para o mundo ao longo da sua história? Por que o ser humano deve ser educado através da educação e da cultura? Porque a educação e a cultura são grandes ferramentas para a formação do caráter, para a formação da psicologia, dos fatores psicológicos e da alma do ser humano, porque a educação e a cultura é uma grande ferramenta para a formação do caráter do ser humano na família e na sociedade. Sabemos que a educação e a cultura é um dos primórdios, é um dos fatores primordiais para a humanidade, para o crescimento psicológico, filosófico, social, histórico e espiritual da humanidade, na família e na sociedade, para que o ser humano possa vir crescer, se tornar uma pessoa melhor para a família e para a sociedade. Sabemos que a educação e a cultura ela transforma a mentalidade, ela transforma a vida de pessoas, ela transforma a vida de seres humanos na família e na sociedade, faz com que o ser humano se torne uma pessoa melhor para a família e para a sociedade. É de grande importância o fundamento, a criação e a existência da educação e da cultura para a formação do caráter do ser humano, para formar cidadãos de bens, para a família e para a sociedade. Sabemos que a educação e a cultura se começa em casa, né? A educação se começa em casa, é a educação do pai e da mãe para com seus filhos, nas universidades, nos colégios, nas escolas. Então, devemos sim ter em mente este comportamento, este pensamento de que a educação e a cultura ela transforma, ela restaura vidas, ela modifica os pensamentos das pessoas para melhor, faz com que venha formar um excelente caráter, cidadania na mentalidade das pessoas, a importância da educação para crianças, para jovens e adolescentes, para se tornarem pessoas de bem, para a família, para a sociedade. Então, a educação e a cultura ela sempre foi e sempre será um grande bem para o ser humano. E devemos sim nos empenhar como os pais, como os filhos, professores e educadores, nos empenhar em busca incessante da educação e da cultura para crescermos como pessoas melhores para a sociedade, crescermos pessoas melhores, para crescermos como pessoas, como seres humanos melhores para a família, para a sociedade. Nos unir em prol dessa causa justa, que é o valor pela educação, pela cultura, que transforma, que restaura vidas, transforma e restaura a vida de seres humanos para melhor. A educação e a cultura, ela faz com que nós venhamos ter um grande conhecimento, uma nova visão, uma nova perspectiva de vida, no sentido da evolução e desenvolvimento psicossocial, espiritual, filosófico, histórico e social na sociedade, na família, para que possamos entender e compreender que a educação e a cultura
ela traz grandes benefícios para a família, para a sociedade, traz grandes benefícios para o ser humano. E devemos nos atentar sempre para o conhecimento, para a importância, colocar em prioridade a educação e a cultura como ferramentas, como formas de transformação, de formação de caráter, de personalidade, para que pessoas possam se tornar pessoas abençoadas, prósperas, vitoriosas, pessoas bem-sucedidas na família, na sociedade, em todos os sentidos, em todas as camadas de desenvolvimento psicossocial e espiritual da sociedade, da humanidade, e compreender e entender que a educação e a cultura sempre agrega e sempre traz grandes valores para a família e para a sociedade. Faz com que venhamos nos tornar pessoas abençoadas, próximas, vitoriosas, pessoas sábias, inteligentes, maduras, pessoas do bem, cidadãos do bem, para a prática da justiça, da harmonia e do bem-estar físico, espiritual, social, do bom entendimento, da boa compreensão com as pessoas na família e na sociedade. Devemos entender e compreender que a educação e a cultura, ela transforma, ela restaura vidas, ela traz a sabedoria e o conhecimento de Deus, a sabedoria e o conhecimento da ciência, para a transformação, o discernimento e a compreensão de vidas, de restauração de vidas, de pessoas, e faz com que nós tenhamos a honestidade, a sinceridade e a honra e o respeito e o amor de uns para com os outros, o amor e o respeito pelos seres humanos, pela vida. Então, devemos nos atentar e enxergar que a educação e a cultura, ela sempre foi e sempre será um grande bem para o ser humano. A educação e a cultura, ela transforma, ela restaura, ela purifica, ela santifica, ela faz com que nós tenhamos uma nova visão, uma nova perspectiva de vida, no sentido de sermos pessoas melhores uns para com os outros. A educação e a cultura, em todas as áreas de desenvolvimento psicossocial e espiritual da vida do ser humano, ela faz com que nós venhamos ter discernimento, compreensão e entendimento, e entender e compreender e ver e enxergar o ser humano como um valor grandioso para Deus, para a sociedade, para a família, e faz com que venhamos extrair o melhor que o ser humano tem, os grandes dons maravilhosos que Deus nos deu, que foi a inteligência, a sabedoria, a capacidade, o intelecto cognitivo, a capacidade de pensar, de raciocinar, de agir, de ter um comportamento perfeito e bom, que irá trazer uma grande evolução e bem-estar para a família e para a sociedade. Devemos sempre sim nos atentar para o conhecimento, para a prioridade da educação e da cultura, para que possamos nos tornar cada vez mais pessoas íntegras, pessoas com integridade, com educação, com respeito à nossa família, a nós mesmos, ao nosso próximo, e através da educação e da cultura que vamos construir uma família abençoada, próspera, uma sociedade abençoada, próspera, porque a educação e a cultura, ela faz com que nós venhamos ter valores, a educação e a cultura, ela faz com que venhamos agregar valores na sociedade e na família. É por isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos a prática da justiça e do bem, através da educação e da cultura, que transforma, que restaura, que faz com que nós venhamos tornar pessoas melhores, cidadãos de bens para a família e para a sociedade, buscando a compreensão e entendimento buscando a compreensão e entendimento da mentalidade humana, da mente humana, da psicologia humana, da alma humana, do espírito humano, entender o ser humano como um todo e extrair valores, extrair o caráter, a personalidade, tudo aquilo de bom que o ser humano oferece para a família e para a sociedade. Então, devemos sim nos atentar, colocar a educação e a cultura como uma das nossas prioridades para a educação, para a formação de um bom caráter e personalidade para os nossos filhos, e fazer com que os nossos filhos se tornem cidadãos de bens para a sociedade, para que venhamos estar preparados para os grandes desafios da vida. E sabemos que vivemos hoje num mundo em que a gama de informações está cada vez mais avançando,
A tecnologia está cada vez mais avançando no mundo e devemos nos atentar para isso, buscar cada vez mais as informações, a sabedoria, o conhecimento, o avanço da tecnologia, aquilo que irá nos fornecer qualidade, aquilo que irá nos trazer qualidade e bem-estar para a nossa família, buscar informações, sabedoria e conteúdo de qualidade, através do avanço da tecnologia, da sabedoria, do conhecimento da informação, e buscar cada vez mais esse conteúdo, a sabedoria de qualidade, para abençoar a nossa família, para que a nossa família possa vir estar sendo uma família abençoada, próspera, buscando cada vez mais a importância, a sabedoria e o conhecimento da educação e da cultura para transformar vidas, para restaurar vidas, para trazer a paz, para trazer o conforto, a prosperidade, para trazer a justiça, para trazer as bênçãos de Deus nas nossas vidas, nas vidas de nossas famílias, nas pessoas, na sociedade, nas universidades, nas escolas, para todas aquelas pessoas que têm um convívio social com a gente no dia a dia, e devemos sim nos atentar para isso, para a verdadeira formação do caráter do ser humano na sociedade, na família, para trazer qualidade de vida a todas as pessoas na família e na sociedade. Bem, senhoras e senhores, moços, rapazes, homens e mulheres de Deus, que Deus venha abençoar grandemente, poderosamente você e a sua família. Que Deus venha operar maravilhas e milagres na sua vida e na vida da sua família. Que você possa vir buscar a importância, a prioridade da educação e da cultura para você e para a sua família, para que você e a sua família se tornem pessoas abençoadas, pessoas prósperas, cheias do poder de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. E devemos manter sempre a nossa consciência direcionada para Deus, nosso espírito direcionado para Deus, para as bênçãos de Deus, para a prosperidade, para a alegria, para a felicidade, qualidade de vida e vida com abundância. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém.